Agora vamos partir para os exemplos, né? Então, exemplo 3 diz o seguinte: quando um atirador dá um tiro, ele é lançado para trás devido ao coice da espingarda. Sabendo que a bala da espingarda sai com velocidade aproximadamente de 200 metros por segundo, que sua massa é de 10 gramas e que a massa da espingarda é de 2 kg, determina a velocidade com que a espingarda é lançada para trás. Então, vamos imaginar que aqui seja uma espingarda, né? Vamos imaginar que seja uma espingarda. Aqui ela está inicialmente em repouso, né? Junto com a bala aqui, ó, né? E a massa da espingarda 2 kg, a massa da bala 10 gramas, né? Bom, a quantidade de movimento total antes é a quantidade de movimento da espingarda mais a quantidade de movimento da bala, do projétil, né? Projétil aqui. E a quantidade de movimento antes vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, porque os dois estão inicialmente parados. Mas, né, como a força é uma força interna ao meu sistema, a lei, né, de conservação, da quantidade de movimento me garante que o que eu vou ter antes de quantidade de movimento vai ser igual ao que eu tenho depois. Então, o que eu tenho antes aqui, ó, aqui é o que eu tenho antes, tem que ser igual ao que eu tenho depois, aqui, ó. Tem que ser igual à quantidade de movimento que a gente tem depois, tá certo? Então, agora vamos substituir os valores para ver quanto será a velocidade com que a espingarda é lançada para trás. Bom, antes, a quantidade de movimento dos dois é igual a zero, já que eles estão parados. Vamos para a espingarda. É a massa da espingarda vezes a velocidade dela. E o do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade dele. Vamos lá, vamos substituir os valores. 2 kg vezes a velocidade da espingarda, que a gente quer saber, mais a massa do projétil, que é 10 gramas, e aí eu preciso dividir por 1000 para transformar em quilos, já que eu estou usando a massa da espingarda como sendo 2 quilos, e a velocidade com que a bala sai foi de 200 metros por segundo. Então, posso cortar 2 aqui, ó, e 2 aqui. E fazer 10 dividido por 10 dá 1. Bom, passando esse 1 para o outro lado, vai passar aqui, ó, menos 1 igual a 2 vezes VE. Então, a velocidade da espingarda, né, é menos 1/2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade será igual a menos 0,5 metros por segundo. Tá certo? Aqui eu já poderia colocar um sinal negativo, já para dizer, né, como a questão já diz aqui, ó, que ela é lançada para trás. Então eu posso colocar aqui já de cara um sinal negativo e aqui, ó, o meu resultado ser positivo. Quando eu não sei se ela vai em sentido oposto ou se ela vai no mesmo sentido, aí eu deixo aqui positivo. Se no final der uma resposta negativa, eu vou saber que esse negativo foi pelo fato dela ir em sentido oposto. Mas se no final der as duas positivas, quer dizer que elas foram no mesmo sentido, tá certo? Exemplo 4. Um peixe de massa 4m nada a 2 metros por segundo. Em certo momento, ele vê uma presa de massa m vindo em sentido oposto a 0,5. Determine a velocidade do conjunto após o momento que a presa foi devorada. Então, como vamos considerar que o meu sistema
é a composição dos dois peixes. Então, a força que um vai devorar aqui o outro vai ser uma força interna ao meu sistema. Então, a lei de conservação da quantidade de movimento, me garante que a quantidade de movimento antes da ingestão é a mesma quantidade de movimento que eu vou ter depois da ingestão. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, a quantidade de movimento de A mais a de B antes da ingestão, será igual à quantidade de movimento depois da ingestão. Certo? Então, antes, a quantidade de movimento será a massa do peixe grande, né? 4m, vezes a velocidade, 2 metros por segundo. A quantidade de movimento do peixe B é a massa dele, vezes a velocidade, que é 0,5. Esse menos indica um sentido oposto. Bom, após a ingestão, os dois vão sair juntos com a mesma velocidade. Então vai ser, ó, a massa do grandão vezes a velocidade, que eu estou chamando de V, mais a massa do pequenininho vezes a mesma velocidade, já que os dois saem juntos, né? Então aqui vai ficar 8mzinho menos 0,5mzinho igual, posso colocar aqui o V em evidência, vai ficar 4m mais mzinho vezes V. Então aqui vai ficar 8m menos 0,5 dá 7,5mzinho dividido por 4m mais m. Então vai dar aqui, ó, 5m. Então vou cortar aqui. Então a resposta será 7,5 dividido por 5, né? Então quando a gente fizer essa conta, vai dar uma velocidade igual a 1,5 metros por segundo, que é a velocidade dos dois peixes após a ingestão. Observe que essa velocidade ela foi menor do que a velocidade que o peixe grande tinha quando vinha, né, de encontro à sua presa. Por quê? Porque aumentando a massa, diminui a velocidade, tá certo?